Saudações, senhores. Esse que vos fala é o professor Marcel Almeida e hoje a gente vem dar continuidade ao conteúdo de Oriente Médio, trazendo essa questão aí que não somente é cobrada no que tange a sub-região do continente asiático, Oriente Médio, assim como também cobrem atualidades em função da geopolítica. Então a gente vai para o contexto histórico, que é ele que traz a noção daquilo que nós vivenciamos hoje dentro do contexto atual. Então vamos começar aí, senhores, com a Revolução Islâmica, né, 1979. O que é que a gente tem aí, então, relacionada à Revolução Islâmica? O Irã, ele é composto por povos persas, né? Então a etnia em si é diferente dos árabes, ela é persa, de maioria xiita, né? Então a gente tem dois tipos diferentes ligados ao Islã, que são os xiitas e os sunitas, né? Os xiitas em maior potência dentro do Irã e maior quantidade de sunitas dentro da Arábia Saudita, né? Eles possuem as suas diferenças no que tange a sua doutrina ligado ao islamismo. E aí, dentro do Irã, ele é de sua maioria xiita. Vamos entender que nesse contexto aí, senhores, a gente está em 1979, é um período durante a Guerra Fria, né? Após a Segunda Guerra Mundial, se inicia esse processo de Guerra Fria, antiga União Soviética versus Estados Unidos, e o Oriente Médio é palco dessa guerra indireta entre os dois países. Assim por dizer, por exemplo, a gente tem aí o Irã como antigo aliado dos Estados Unidos durante essa época, né? O seu primeiro-ministro lá, o Reza Shah Pahlavi, ele tinha essa aproximação com os Estados Unidos e, consequentemente, com a cultura ocidental, o que trazia muita repercussão negativa com os povos persas, no caso os xiitas, aí, na figura do Ayatollah Khomeini. Então, o que é que a gente tem, senhores? Enquanto o primeiro-ministro, o Reza Shah Pahlavi, se aproximava cada vez mais com o mundo ocidental, se continuou da mesma forma quando seu filho assumiu a sucessão, o Shah Reza Pahlavi, e dá início a uma revolução branca. O que seria essa revolução branca, senhores? Trazer uma maior autonomia para a mulher, o direito de voto, o direito de participar em si das eleições, né, concorrer às eleições, uma revolução no que tange à educação e aos seus costumes, se aproximando cada vez mais do Ocidente. Foi a partir dessa Revolução Branca que se tornou mais insustentável mesmo a relação, porque o Ayatollah Khomeini ele foi exilado do Irã, indo para outra localidade fora do mundo árabe, para que pudesse, na verdade, para que não rivalizasse com o primeiro-ministro, enquanto ele tentava implantar essa Revolução Branca com os costumes e características do Ocidente. Mais para frente a gente pega o primeiro-ministro sofrendo com um grave câncer e essa fragilidade dele no que tange a sua saúde também trouxe uma fragilidade política. O Ayatollah retorna ao Irã e diante de vários manifestos consegue depor o Reza Pahlavi e assume o controle do país e aí rompe de vez com a característica e os costumes ocidentais, rompe de vez com a participação, esse aliado, né, com os Estados Unidos e se aproxima cada vez mais com a antiga União Soviética. A partir daí se inicia uma nova vertente, né? Sai do mundo ocidental e se fixa nas características do islamismo em si, até porque o Estado se torna um Estado em que a religião toma conta, né? Uma característica teocrática, né? O pertencimento do líder religioso enquanto seu líder principal. E aí se segue essas rivalidades com os Estados Unidos, principalmente em função do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Em 2015, o Irã sofre uma sanção, porque acredita-se que ele estava enriquecendo urânio, não com fins ligados à energia nuclear, mas sim com fins bélicos. E aí, após 2020, com uma das mortes dos seus líderes da Guarda de Segurança, o Irã rompe de vez com o TNP, o Tratado de Não Proliferação, e aí se acredita muito que a existência de armas nucleares, né? Pelo menos a suspeição de armas nucleares. Bem, a gente está vendo agora o conflito aumentando no que tange o Irã com Israel, com a participação direta, principalmente do seu grupo financiado, que é o Hezbollah, e o Houthis também, né, já na parte da Arábia Saudita, o Hezbollah na parte da Líbia, e aí a gente fica
assim, apreensivo com essa possibilidade de um conflito maior, porque o Irã realmente possui essa força que sempre afirmou ter, em que outros países, como o caso dos Estados Unidos, sempre temeu em função de armas nucleares, né? Aí a gente fica nessa apreensão aí no que tange a esse processo. Mas aí você já conheceu uma parte do seu processo histórico. Irã e Iraque, senhores, também dentro desse período aí. A gente tem o Iraque com a figura do Saddam Hussein e o Khomeini no Irã. Como o Irã se afasta dos Estados Unidos, os Estados Unidos se aproximam do Iraque e financiam muito desse conflito, que vai de 80 a 88, financiando essa briga por território, essa briga religiosa, essa briga política, porque aí a gente tem um contexto, por exemplo, né, de persas e árabes, de um Estado teocrático e um Estado laico, e também a presença dos curdos, que é a maior minoria sem território do nosso planeta, né? Que tem muito dos seus povos misturados nessa região, né? Residindo nessa região, mas que não detém um governo, um território em si. E se inicia um conflito do qual acreditou-se que o Iraque teria vantagem diante do financiamento que os Estados Unidos dava, o aporte financeiro para que pudesse ter armas, né? Durante esse período, os conflitos se agravaram, mas mesmo em condição ainda de reconstrução do Irã, o Irã, diante da sua geografia, nessa parte oeste do Irã, uma parte mais montanhosa, a parte leste, uma parte mais desértica, o Irã acaba conseguindo reverter esse conflito e acaba não tendo nenhuma derrota significativa. Saddam Hussein gasta muito do dinheiro que chega e muito das suas reservas petrolíferas também para esse conflito, mas não consegue nenhuma vitória significativa. Então as estratégias militares dele não surtiram efeito e esse conflito acaba finalizando, né? Na Guerra do Kuwait, que aí é considerado chamado, né, de Golfo Pérsico, na Guerra do Golfo Pérsico, Kuwait um paísinho pequenininho que fica próximo ao Iraque e ao Irã. Saddam Hussein, visto que suas riquezas, né, do petróleo e aquilo que foi financiado foi tudo praticamente utilizado durante o conflito não vitorioso contra o Iraque, invade o Kuwait, esse país pequenininho que não tinha uma força significativa militar, mas tinha um contato daquele que possuía força, né? Enquanto o Iraque invade o Kuwait, toma o Kuwait se mantém contato com os Estados Unidos colocam uma das suas bases na Arábia Saudita para que pudesse ver, né, como é que estava essa situação, passa 6 meses para invadir o Kuwait, né, e retirar as tropas iraquianas, e o faz em pouco mais do que 3 semanas consegue vencer essa guerra do Kuwait, o que foi considerado a guerra de videogame porque tinha filmagens, né, se filmava tudo, tanques, militares, era tudo transmitido, então ficou conhecida nessa época aí como guerra de videogame, mas ela trouxe uma instabilidade maior mais para frente, porque as bases norte-americanas dentro da Arábia Saudita, lá no Oriente Médio, causaram uma repercussão negativa diante de uma figura que ficou bastante conhecida no novo milênio, que foi o Osama Bin Laden, né? Mas vamos para frente, senhores. Osama Bin Laden, ele fez todo o seu treinamento de guerra durante a década de 70 e 80 nos Estados Unidos para combater justamente a antiga União Soviética, mas nesse período aí citado, ele se revolta contra os Estados Unidos e aí provoca o fatídico 11 de setembro de 2001, né? Pouco tempo aí, há 2 dias atrás, se falou a respeito desse 11 de setembro, né? Há 23 anos atrás, que deu início ao conflito que foi chamado de Guerra contra o Terror, né? Vocês imaginam dessa seguinte forma, a maior potência mundial, a maior potência militar mundial, ela foi ferida dentro do seu próprio país. Então, muitos outros grupos terroristas começaram a reivindicar, mas quem levou o nome realmente aí desse atentado foi a Al-Qaeda, o próprio Estado Islâmico, né, com a figura do Osama Bin Laden, né? O Osama Bin Laden em si adentra nesse conflito. Pronto, já tá colocando aqui porque tava equivocado aqui o nome, já que eu vou passar aqui para ficar certinho, né? Osama Bin Laden, né? Porque tava aqui e tava Osman. Osama Bin Laden, senhores, ele começa a ter uma repercussão significativa e aí se inicia a guerra contra o terror com a famosa doutrina Bush e ele começa a invadir os países dentro do Oriente Médio em busca do famoso Osama Bin Laden, né?
e em busca, né, da guerra contra o terrorismo em si. Essa foi a propaganda, esse foi o marketing vendido durante esses conflitos. E veio conseguir, lógico, não a captura, mas a morte de Osama Bin Laden depois de muito tempo na invasão do Afeganistão, né? Na guerra contra o Iraque, acaba ocorrendo da mesma forma em 2003, né? Havia a suspeição bélica que o Iraque possuía armamentos nucleares, se instalou essa suspeição e os Estados Unidos invadem, o Saddam Hussein foge. Em 2005 ele acaba sendo preso, né? 2006 julgado e enforcado, né? Morto pelos crimes de guerra e alguns homicídios que se atribuem ao nome dele. E essa suspeição nunca foi concretizada, nunca foi tornada verdade, ou pelo menos mostrado que realmente possuía armamentos nucleares dentro do Iraque, né? Mas foi o motivador da invasão dos Estados Unidos dentro do país iraquiano, né? E a Primavera Árabe, senhores? A Primavera Árabe geralmente está dentro dos contextos ligados ao Enem. A gente precisa lembrar enquanto um levante, um manifesto popular que se inicia principalmente na Tunísia, após o comerciante tocar fogo no seu próprio corpo diante das situações consideradas subhumanas diante da sua população, e também contra os regimes ditatoriais, né, os regimes, as ditaduras que esses 4 países aí estavam vivenciando no período, né? A Tunísia, o Egito, a Líbia e a Síria. O Ben Ali na Tunísia ele foi deposto. Desses 4 é o único país que se tornou uma democracia, né, visto que a briga era em função disso, né, o manifesto era em busca de uma democracia. O Mubarak ele foi deposto, mas desde 2014 no Egito toma conta mais um líder que é considerado ditatorial. O Gaddafi na Líbia ele é deposto, mas quem assume hoje, existe uma divisão entre milícias, senhores de guerra, entre outros tribais. Então há um conflito significativo no que tange a sua política, não tem nada de democracia em si. E Al-Assad na Síria é o único que resiste até hoje, né? E dentro dela, da qual a gente tem dos principais contextos atuais, que é a crise humanitária, a crise dos refugiados em si, que são aqueles migrantes que são forçados a sair do seu local em virtude de um perigo iminente de morte, né? Então aí vocês percebem que dentro desse contexto da Primavera Árabe nem todo sucesso foi conseguido, né? Então, senhores, esse fica aí o processo histórico, o contexto histórico dentro de mais alguns temas ligados ao Oriente Médio. Espero que tenham gostado, espero que faça efeito aí para o seu Enem ou para qualquer outro concurso ou algo que você venha a fazer. Não deixe de deixar o seu like aí no vídeo, coloque seu comentário e compartilhe para todos aqueles que você deseja. Apoie o nosso canal, apoie esse projeto. Forte abraço, senhores. Até a próxima. Valeu!